Estamos começando a nossa aula de número 17 do curso de Batalha Espiritual. E o ponto que nós estamos na nossa aula é o seguinte: a gente viu que frequentemente todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, eles estão sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Que o maligno, ele anda em derredor buscando aqueles que possam tragar, ele faz isso com todo mundo. E a gente viu que até o grande apóstolo Paulo, um homem dedicado, acho 100% da vida dele, realmente a frutificar no reino de Deus, um cara que realmente buscava, muito usado por Deus, até ele perdia algumas batalhas. Até ele apanhava um pouco e dizia que a gente não devia ignorar as intenções do maligno. E a gente viu como que, às vezes até de forma muito próxima mesmo, Satanás agiu ali contra a vida dele. Na aula passada a gente aprendeu sobre defesa contra as artes das trevas. Parece nome de aula lá do Harry Potter, né? Mas é basicamente isso mesmo. A gente aprendeu na outra aula como é que nós podemos nos defender diretamente desse tipo de ataque. E que não é com sal grosso, não é com flor de enxofre, não é com galinho de arruda, é com verdade, é com justiça, é com fé, é com convicção da sua salvação e é com obediência na proclamação do Evangelho. Cada uma dessas coisas, vida de oração também, tudo aquilo que a gente falou, né? Cada uma dessas coisas vai blindando a vida da gente. Se você enfraquece em alguma dessas áreas, você se torna alguém que é frágil. Você se torna alguém que foi fragilizado para o agir do maligno. Ele vai entrando por aí e quanto mais ele entra, mais frágil você fica. E a gente percebeu que quanto mais uma pessoa se entrega para o maligno, mais espaço ele tem sobre a sua vida, independente da nomenclatura que você use, se endemoniado, se opresso, seja lá o que for, mas você pode descer a níveis muito perigosos, dependendo do tipo de relação que você tem com o pecado. E a aula de hoje, a gente vai ler aí 1 Coríntios 12, 1, e vamos aprender um pouquinho como identificar algumas dessas presenças no meio da gente. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, lemos assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Eu quis ler desde o início, porque o início conta uma coisa aí meio estranha que acontecia no meio da igreja, que eram pessoas se dizendo cheias do Espírito Santo, aparentemente é isso que acontecia, falando coisas estranhas. Que expressão é essa? Jesus é anátema. Anátema é uma expressão no grego, que existe até hoje no grego moderno, que significa amaldiçoado. Então, às vezes as pessoas, eu me lembro de uma canção que, quando eu comecei a estudar grego, o professor passou para a gente que o cara falava muito anátema se, ou seja, seja amaldiçoado. Então seria mais ou menos assim, a pessoa dizendo que Jesus deveria ser amaldiçoado. Põe no modo avião, porque tem um som de gente que vai ligar para ela. Como alguém cheio do Espírito Santo poderia chegar e dizer Jesus seja amaldiçoado? E como que isso poderia passar batido no meio do povo? O apóstolo Paulo provavelmente ouviu dizer que esse tipo de coisa estava acontecendo. E ele faz um alerta, porque às vezes uma reação de alguém
cheia do Espírito Santo, pode parecer com a reação de alguém endemoniado. A gente já falou um pouquinho a respeito disso em aulas bem para trás, e eu quero voltar nesse ponto nesse momento. Porque quando ele começa a falar de dons espirituais que são para a edificação da igreja, ele fala a respeito de um dom chamado discernimento de espíritos. Ele quer mostrar para a gente que existe uma necessidade de, no meio da igreja, você saber diferenciar o que é o Espírito de Deus e o que não vem do Espírito de Deus. O que vem, por exemplo, de uma manifestação humana e o que vem, muitas vezes, de manifestação demoníaca, porque aqui ele fala espíritos, no plural, e a gente entende que engloba todas essas possibilidades, tanto do espírito humano, quanto do Espírito de Deus, quanto de espíritos demoníacos. Coisas aconteciam no meio da igreja, como acontecem no dia de hoje. Satanás frequenta a igreja. Eu tenho aprendido isso ao longo da vida, na palavra e na prática. Porque a gente já estudou aqui, por exemplo, no ministério de Jesus, ele indo falar nas sinagogas, que era um local onde as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus, o equivalente ao que a gente tem hoje nas nossas reuniões como igreja. E chegava ali pessoas que estavam ali frequentando aquelas reuniões há muitos e muitos anos, manifestavam o demônio. E como a gente tem visto coisas desse tipo acontecerem. A pessoa, ela vem, e às vezes o demônio vem junto, vai que cola, vai que consegue se infiltrar, vai que consegue fingir para a pessoa que ele não está ali. Existem várias intenções aí por trás, e a gente percebe, eu me lembro de uma história que um amigo meu contou. Ele era conselheiro de embaixadores do rei, na época lá na IEBV, em Vitória, e ele disse que ele estava numa EBD, e chegou uma menina para participar da EBD, e eles estavam fazendo uma dinâmica de leitura da Bíblia, que cada um lia um pedaço, um lia um trecho, o outro continuava até fechar o círculo, e ele estava sentado do lado da menina, e aí ele terminou a leitura, só que o restante da leitura estava na outra página, ele não virou a página, e a menina continuou lendo, com a página virada. Ela sabia o que estava na sequência do texto todinha. E ele disse que arrepiou da cabeça aos pés ali, assustou com aquilo. E daqui a pouco, no meio da oração, aquela menina manifestou, estava endemoniada mesmo. Satanás conhece a Bíblia, né? Não necessariamente lê a página virada, mas tem conhecimento. E várias histórias a gente viu dessa natureza. O que acontece? Porque como alguém poderia perceber, ou por que isso seria necessário? Não deveria ser algo óbvio. O apóstolo Paulo, ele mostra para a gente aqui no texto que existem coisas que tem que ser óbvias mesmo, que independe da questão do dom. Você, pela observação, você já vai matar a charada. Você não precisa ter o Espírito Santo vir contar para você que, na verdade, aquela pessoa não está falando pelo Espírito de Deus. São coisas que você simplesmente, observando o que está acontecendo, você percebe que não se parece com a obra de Jesus. Esse primeiro caso aqui mostra isso, é uma questão de bom senso. Esse ponto do transe profético, a gente pode observar que realmente, pelo bom senso, você consegue discernir muita coisa. Deixa eu explicar o que é o transe profético, caso alguém tenha perdido aí a aula que eu explico a respeito disso. A Bíblia fala de momentos em que a pessoa ela tem um tipo de arrebatamento de sentidos, como algumas traduções dizem. E a reação no mundo físico, a reação emocional até que a pessoa tem, é muito parecida com uma pessoa que está endemoniada. A gente vê isso no livro de Samuel. A mesma palavra no hebraico que é usada para dizer que Saul estava cheio do Espírito Santo, é a mesma palavra para dizer que ele estava com o espírito mau da parte do Senhor. Por quê? Porque externamente é basicamente a mesma coisa que acontece. Hoje a gente vê muita gente debochando disso na internet, quem não tem muito entendimento dessas questões, comparando um ritual lá de candomblé e alguma coisa, com pessoas tendo outros tipos de transe no ambiente evangélico, e aí falam que na verdade, ou eles estão endemoniados, não é? Ou na verdade é tudo uma questão emocional, psicológica. Gente, com certeza nos dois o emocional está envolvido. A manifestação emocional basicamente vai ser a mesma coisa.
A gente vê no Antigo Testamento, uma aula para trás eu já falei isso, que a pessoa, por exemplo, sente um arrepio perto da presença do maligno, mas também sente arrepio na presença do Espírito Santo de Deus. Embora na prática a gente saiba discernir que são arrepios totalmente diferentes, não é? O tipo de sensação que a gente sente. Mas a verdade é que essas reações, elas são mesmo parecidas. Só que no caso do maligno, foi algo demoníaco que foi tocado na alma daquela pessoa e as suas emoções se manifestam dessa forma. No caso do Espírito Santo de Deus, foi o Espírito Santo que tocou e as emoções também vão aflorar de uma mesma maneira. Então, gente, não adianta você dizer que a pessoa caiu para trás, é porque caiu no espírito, caiu para frente, foi endemoniado, tem que cair para o lado, então, né? Ninguém vai dizer nada. Tem igreja que o pessoal vai desenvolvendo essas culturas. Já ouvi pastor escrevendo textão na internet falando que quando as pessoas caíam diante de Deus, caíam de joelhos, caíam para frente, e se a pessoa cair para trás é porque está endemoniado. Conversa fiada. Há um arrebatamento de sentidos, a pessoa sai do ar mesmo. Ela entra em transe. Isso acontece em tudo quanto é religião do mundo, porque é uma coisa que se relaciona com algo humano, da mente humana, embora tenha sido tocado por um elemento espiritual. Uma pessoa, por exemplo, está tendo uma visão de Deus, ela não está vendo, a maioria das vezes, o mundo físico. Ela está vendo realidades que as outras pessoas não estão vendo. Se ela estiver dormindo na cama quietinho, beleza, mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, a gente entende que existem essas duas manifestações na igreja. Primeiramente, a gente pode olhar pelo bom senso. O camarada levantou e começou a dar umas profetadas estranhas. O próprio apóstolo Paulo já alertou a respeito disso, dizendo que julguem os profetas. Não é porque uma pessoa levantou em nome de Jesus que ela está falando em nome de Jesus. Eu já vi pessoas darem revelações interessantes, que você olha, rapaz, mas a vida da pessoa você vai percebendo que não tem nada a ver com Deus. É uma questão de bom senso. Eu me lembro anos atrás que no momento de intercessão, na hora do culto, algumas pessoas estavam indo orar, mas não exatamente interceder pelo momento do culto. Elas estavam indo buscar realmente esse arrebatamento dos sentidos. Esse transe profético, vamos lá para entrar no mistério. E aí, ao invés de interceder, elas entravam no reteté mesmo, né? Nada contra, só que esse momento do culto é um momento de você estar orando com entendimento, né, pelas pessoas que estão aqui. E o que aconteceu foi que uma menina veio e falou, eu não estou na escala hoje, eu posso ir? Eu falei, não, você precisa ouvir a mensagem de hoje. Ela fugiu e foi em desobediência. E ao final do culto, quando eu cheguei lá, eu percebi uma coisa muito estranha, porque uma delas tinha dito que tinha visto um anjo, e o anjo tinha mandado elas se ajoelharem diante dele. E aí a galera que estava lá, foi lá e se ajoelhou diante do anjo, no meio do transe profético, porque uma das garotas tinha dito que tinha visto o anjo, que o anjo estava mandando. Eu cheguei lá, vontade de dar um sacode, né? Numa hora dessas. Eu falei, olha, vocês não têm entendimento da palavra. Se vocês lessem a Bíblia, vocês iam entender que o único anjo que quer que alguém se ajoelhe diante dele ali, se chama Satanás. Os outros anjos da Bíblia, quando você vê, por exemplo, João no Apocalipse jogar aos pés, fala, levanta. Não aceita esse tipo de coisa, não aceita adoração. Satanás fala para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele adora roubar a adoração de Deus, ajoelhar diante de anjo. Aí uma veio com uma coisa que tinha tido um insight lá, na verdade, segundo ela, tinha recebido de Deus que as meninas todas entraram num propósito. E um propósito que era o seguinte, elas tinham que andar descalço pela terra, não sei, por um mês, sei lá, alguma coisa desse tipo. Gente, eu incentivo as pessoas a fazerem propósitos, porque eu vejo isso na Bíblia.
uma forma de você disciplinar o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu coração, buscar quebrantamento em Deus, não como barganha com Deus, não como troca, mas como uma forma de você realmente quebrantar o seu espírito. E depois de ver que ela estava se ajoelhando diante de uma entidade misteriosa que tinha aparecido para ela, veio na hora na minha cabeça de alguns rituais de invocação, principalmente dentro dos cultos afro-brasileiros. Se não me engano é Ogum, que quando a pessoa incorpora ela já tem que ficar descalço de uma vez. Não sei se tem alguém aqui que veio desses cultos, né? Poderia dar um pouco mais de detalhe, mas eu já tinha visto na época coisas desse tipo. Fui para a internet, pesquisei mais ainda, me lembrei de situações relacionadas à invocação de espíritos, do tipo a pitonisa de Endor, texto que a gente já estudou, que a mulher fala que vai chamar o espírito de Samuel da terra, vi subir da terra, e coisas dessa natureza. Eu fiz essa associação na hora. E meus irmãos, pela vida, por tudo que estava acontecendo ali, por ter ido em desobediência, por ter ajoelhado na frente de anjo, e por essas ideias, por uma questão de bom senso, você percebe, isso não tem a ver com o Espírito Santo de Deus. E eu poderia contar outras experiências dessa natureza que a gente já viu, principalmente em monte, quando a busca, às vezes, para esse lado emocional, ela supera o que realmente é espiritual, de situações que eu já vi de altos transes proféticos e profecias que a gente batia o olho e não tinha absolutamente nada a ver com Deus. Então a primeira coisa que a gente vê Paulo fazendo aqui é: use o bom senso. Não seja um ignorante. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele começa o texto dizendo, né? Alguém chega e diz, Jesus é amaldiçoado. Essa pessoa está cheia de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Essa pessoa não tem nada de Deus. Agora, se ela está declarando Jesus Cristo é o Senhor, aí é diferente. Vamos entender um pouquinho isso daí, porque para mim isso é uma regra muito mais contextual. Porque quando a gente fala a palavra Senhor, nos nossos dias, não tem o mesmo peso de significado na nossa língua que as pessoas que falavam Jesus Cristo é o Senhor naquela época. Porque a nossa sociedade não tem mais escravo. O Senhor era alguém dono de uma propriedade e dono de pessoas também. E quando alguém virava e falava, fulano de tal é o meu Senhor, ele estava falando que ele era escravo daquela pessoa, que ele era servo daquela pessoa. Que a vida dele não pertencia a ele, pertencia a uma outra pessoa. É importante a gente fazer essa distinção, porque hoje quando falo Jesus Cristo é o Senhor, parece que está falando simplesmente um pronome de tratamento, né? Tem até aquela piadinha lá dos dois caras conversando, Jesus Cristo é o Senhor, não sou eu não, é o Senhor. Porque as pessoas não têm esse entendimento exatamente do que isso significa. Então o fato de alguém ir lá e colocar na porta de uma igreja, Jesus Cristo é o Senhor, não quer dizer necessariamente que quem está lá dentro realmente tem Jesus como Senhor da vida dela. A gente já viu aí altos escândalos acontecerem, não quero julgar a liderança, eu sei que tem muita gente crente na igreja que faz isso, tá? Eu já conheci pessoas realmente de Deus relacionadas a essa denominação, mas também a gente já viu escândalos horrorosos, como em muitos outros lugares, como inclusive dentro de igreja como a nossa mesmo, de gente que estava ali com a placa Jesus Cristo é o Senhor. Uma coisa é você simplesmente pronunciar essas palavras, outra coisa é você realmente ter isso com significado para você. Às vezes acontece, por exemplo, trazendo um pouquinho para a prática de libertação, a gente fica naquela dúvida, o demônio saiu ou não saiu? Quem aqui já teve essa dúvida aí? Levanta a mão. Não é? Você está expulsando o demônio e agora? Caiu para trás, mudou a expressão facial, saiu ou não saiu? E quantas vezes, meus irmãos, a gente tem o discernimento, repreende de novo, o bicho manifesta outra vez. Ele dá aquela disfarçadinha assim para ver se vai que cola, né? Às vezes, algumas pessoas que estão ministrando, levam a pessoa a dizer, repete, Jesus Cristo é o Senhor. E muitas vezes o endemoniado ele não consegue responder isso. Ele não consegue pronunciar essas palavras. Ele trava mesmo e você percebe. Mas eu digo para você, isso não tem um valor absoluto. Em que sentido? A pessoa pode dizer Jesus Cristo é o Senhor e depois voltar a ficar endemoniado. Mas como? O texto não está dizendo? Sim. Eu acredito que uma pessoa ela pode pronunciar meramente essas palavras
É possível que o demônio nem esteja nela nesse momento, mas se as portas estiverem abertas na vida dela, ela continuar entregue, ele dá uma voltinha e vai lá e volta. Ele fica esperando ali do lado de fora um pouquinho, acabou de falar, e volta outra vez. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Tá? Então, entenda que é pronunciar Jesus Cristo seu Senhor com significado mesmo. Entendendo o que é Jesus Cristo é o Senhor, todo mundo entendendo. É isso que eu estou falando. Não é simplesmente uma palavra mágica que quem está endemoniado não pode falar. Não é? Embora, muitas vezes, frases desse tipo, a gente percebe que demônios, algumas frases que confessam o senhorio de Jesus e tal, alguns demônios eles não vão dizer mesmo, tá? Vão embaçar nisso daí. Mas, como eu disse, existem várias estratégias aí que eles podem usar nesse sentido. Para isso existe uma coisa que vai além do bom senso. Paulo chama de dom de discernimento de espíritos. Discernimento é uma palavra que quer dizer julgamento, no sentido de avaliação de espírito. Para a gente entender isso, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que vai além do bom senso. Você precisa ter um entendimento do que é um dom espiritual. Dom espiritual não é a mesma coisa que talento natural. Talento natural, às vezes você nasce com uma certa facilidade para fazer alguma coisa, ou você desenvolve muito cedo uma habilidade para fazer uma determinada atividade, ou artística ou alguma coisa. É um dom espiritual, e para a gente entender o que é o dom de discernimento, você precisa ter clareza sobre o que é o dom espiritual, que não é simplesmente um talento que você já tinha, nada disso. É uma coisa que vem do Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela pode desenvolver esses dons. Na verdade, ela recebe um dom, às vezes ele ainda precisa ser despertado, não é? Mas é algo que vem do Espírito Santo. Tem gente que vira e fala, eu tenho tal dom espiritual, mas eu sempre tive ao longo da vida, antes de eu me converter. Não é um dom espiritual nesse sentido bíblico de dom do Espírito Santo. Pode ser até um dom do seu espírito, na verdade um talento do seu espírito. A palavra dom significa presente. Inclusive a palavra talento, ela também tem origem bíblica, né? Era o dinheiro lá daquela parábola dos talentos, mas enfim, acabou evoluindo no significado da nossa língua para uma capacidade de alguém fazer uma determinada tarefa com destreza, né? Mas de qualquer maneira, meus irmãos, dom espiritual é uma coisa que a pessoa não tinha antes. O Espírito Santo vem sobre essa pessoa e ela passa a ter essa capacidade, ou para edificar a si mesma, como no caso do dom de línguas, o único que é para isso, como para edificar a igreja, o corpo de Cristo, como todos os outros dons. Só para ilustrar, para os irmãos entenderem como é que funciona os dons espirituais, eu me lembro de uma história que eu ouvi do pastor Herodiel, que foi diretor executivo da Convenção Batista durante alguns anos. Ele contou para mim de uma cidade no interior, acho que aqui do estado mesmo, que a igreja tinha um programa de rádio que alcançava muitas pessoas, levava a palavra a muitos lugares, e de repente o pastor saiu daquela igreja e não tinha ninguém para pregar no rádio mais. E aí uma mulher, uma irmã, recebeu do Espírito Santo a capacidade de pregar, e foi para lá, para a rádio. Aquela mulher não pregava antes, e de repente, a partir daquele momento, ela se tornou uma pregadora, até que chegou um momento que chegou um pastor na igreja, e o pastor foi colocado para ele fazer esse trabalho. Essa irmã não precisava mais pregar, ali ela não sabia mais pregar. Era só para aquele momento dali. Um outro amigo meu, pastor Wellington Neto Rodrigues, que está agora, se não me engano, na igreja de Richmond, lá em Vargem Alta, ele conta que ele foi no Paraguai, se não me engano, e chegou lá, estava ele com outros missionários ali, chegou lá, a missionária do local, que ia fazer as traduções para ele, estava doente de cama. E aí cada um das pessoas da equipe que ia pregar começou a pegar dicionário e fazer tradução e tal, para tentar pregar em espanhol, porque nenhum deles dominava a língua. E parece que é uma coisa fácil, porque a gente entende mais ou menos o que eles falam, mas para você falar em espanhol, você que não tem habilidade, ninguém vai entender nada do que você está falando. E aí ele foi desesperado lá para a missionária, o que eu faço e tal, eu não consigo escrever a mensagem, minha maneira de pregar é mais espontânea, né, e tal. Ela virou para ele e falou assim, você acredita em dom de línguas? Acredito, está na Bíblia, então vai orar. Ele orou, chegou lá na frente e pregou em espanhol fluente.
Do pessoal ficar assim, o Wellington estava escondendo o jogo, né? E o que é mais curioso disso tudo? Quando acabou esse período e tal, ele falou para mim, eu não sei mais falar espanhol. Era só por aquilo lá e pronto. Isso é um dom espiritual. Diga, irmão. Tem o Guarani, né? Lá no... Ainda tem isso, né? Dependendo da região que você tiver, é mais o Guarani, que são as línguas indígenas que estão predominando sobre o espanhol. Então, gente, o dom do discernimento é um dom do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural que vem para que você consiga avaliar se aquilo vem de Deus ou se aquilo não vem de Deus. É algo que vai além do simples bom senso. Algo que vai além da simples visualização ali do que a pessoa está dizendo. Como é que isso funciona? Bom, primeiramente, se é o Espírito Santo mostrando para você, obedece às mesmas regras de o Espírito Santo mostrando qualquer outra coisa para você. Vocês, como minhas ovelhas, né, o pessoal que está vendo o vídeo não me viu falar isso, mas vocês já me viram ensinar, por exemplo, a respeito de como ouvir Deus. E que a grande maioria das vezes você não vai ouvir uma voz externa a você falando uma sequência de palavras, embora ele faça o que ele quiser porque ele é soberano. Mas a grande maioria das vezes a gente escuta do lado de dentro, porque o Espírito Santo ele está do lado de dentro da gente. E Jesus ensinou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então muitas vezes vem como um pensamento, algo dentro de você. A gente normalmente vai discernindo na seguinte maneira: estou sentindo algo estranho. Deu problema aqui? Memória. Tem cartão? Tem não, né? Então vou continuar sem aqui mesmo. Essa daí a gente vai no áudio, eu pego uns pedacinhos ali do vídeo que tiver e coloco. Você começa a ter aquele discernimento e pensa assim, não estou tendo paz com relação a isso. Ou tenho paz com relação a essa decisão. Não tem quando isso acontece? A paz, ela é o nosso árbitro com relação a essas questões. E a gente vai avaliando justamente assim, vai aprendendo a entender quando é Deus falando com a gente, quando é a nossa cabeça. E às vezes a gente vai confundir também, porque está do lado de dentro. É o Espírito Santo falando na nossa mente. Às vezes a gente briga muito com a nossa mente até entender que é Deus falando o tempo todo, não é? Em determinadas circunstâncias. Então, dessa mesma maneira, a gente vai tendo discernimentos espirituais. Alguma coisa vem e você sente realmente de maneira subjetiva que tem alguma coisa errada ali. É você, de repente, passar num determinado ambiente ou chegar perto de alguma pessoa e o Espírito Santo dentro de você não se mistura com aquela entidade que está ali naquele momento. Você incomoda ela, ela incomoda você. Isso é discernimento espiritual. Isso é um dom espiritual que, embora todos nós possamos buscar ele, quem escolhe quem vai receber é o Espírito Santo de Deus. Existem algumas pessoas que têm isso mais apurado. Isso acontece com muitos dons espirituais. Por exemplo, você tem dom relacionado à fé, tem dom relacionado à cura. Qualquer crente pode orar e alguém ser curado, mas existem aqueles que têm um dom específico nessa área. Discernimento de espírito eu acredito que todo crente pode ter com facilidade, mas existem algumas pessoas que têm isso muito apurado. Tem gente aqui na igreja, por exemplo, que às vezes eu vou expulsar demônio com essa pessoa junto. E essa pessoa, ela vai e fala o tipo de demônio que está ali. É um discernimento bem apurado mesmo. Repreende espírito de medo. Aí eu começo, espírito de medo, sai agora. Chegou perto, é capaz de falar o tipo de coisa. Eu me lembro de algum tempo atrás que eu fiz um apelo na igreja, era num templo pequeno ainda, e veio somente uma moça à frente. E a gente tinha tido umas experiências de gente caindo no meio do culto e tal, e não tinha sido, embora chamasse atenção para alguns e alguns achassem interessante, eu não achei que para o todo da igreja estava sendo algo positivo, porque as pessoas ficavam com medo de aceitar o apelo. Eu vou lá nada, eu vou lá na frente, vou cair. Aí eu pensei, eu não vou botar a mão na cabeça dessa mulher, não vou repreender nada não. Mas irmãos, para ela chegar perto de mim, eu fui orar com ela, eu senti, veio um discernimento assim, não dá para explicar, não veio uma palavra falando na minha cabeça. Normalmente o que acontece é que vem como se fosse uma ideia vindo de dentro de você.
mas de uma maneira um pouquinho diferente. E eu senti que tinha um espírito de morte ali. E eu pensei, eu vou lá e agora, porque o pessoal vai ficar com medo de vir aqui na frente, eu não vou repreender esse espírito de morte. E se ela sair daqui e se jogar na frente de um carro, acontecer alguma coisa aí, e aí? Aí eu repreendi espírito de morte, sai dela agora em nome de Jesus. Pum! Caiu na hora. É dessa maneira que funciona, não é? Então a gente tem, tanto dessa maneira mais subjetiva, que tem a ver com dom espiritual, como a gente tem de maneira clara também, simplesmente na observação. Não quer dizer que não seja Deus falando com você. Deus fala com a gente não é só de maneira subjetiva. Da mesma forma que a gente entende que Deus cura a pessoa, não é só por milagre, mas é através de remédio, através de médico, através de várias outras coisas, a gente entende que Deus mostra pra gente não é só de maneira profética. Às vezes Ele esfrega na cara da gente também, não é? Outro texto que vai falar a respeito disso é 1 João 4,1, que diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A gente já viu no Antigo Testamento que espíritos malignos entravam em falsos profetas, lá naquela situação com o profeta Micaías, não é? Para profetizar bobagem. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Esse aqui é uma maneira de você olhar pelo bom senso também. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O que isso significa? Que eu, quando tiver uma pessoa endemoniada, se eu tiver na dúvida, eu vou virar: confesse que Jesus vem em carne, confesse que Jesus vem em carne. Não. Isso era o problema que eles estavam enfrentando na época de uma heresia chamada gnosticismo, que estava tomando conta da igreja primitiva, que falava que Jesus, na verdade, era um tipo de fantasminha, porque eles acreditavam que tudo que era corpóreo era maligno. Então, se Jesus era bom, ele não podia ser corpo. Então ele era só um fantasma, um espírito que andava no meio dos homens e coisa desse tipo. E eu fico pensando a irritação de um João, por exemplo, que sentou com Jesus, que pegou em Jesus, que comeu com Jesus, tendo que bater boca com gente que nunca viu Jesus, dizendo que, na verdade, Jesus não tinha vindo em carne. João, que conheceu, provavelmente, conheceu mesmo Maria, mãe dele. Não, na verdade, eu pari um espírito, né? Eu amamentei um fantasminha. Então, as pessoas, pelo espírito do anticristo, que já tinha vindo para o mundo desde aquela época, não é? É algo que ainda vai se manifestar de maneira mais clara no mundo. Mas desde o início da história da igreja, como a gente vê aqui, o espírito do anticristo já estava se movimentando no mundo, negando realmente a pessoa de Jesus, pela influência desses demônios. Estava sendo espalhado doutrinas falsas no meio da igreja. Outro assunto que a gente já estudou aqui também, doutrinas de demônios, não é? Sendo espalhadas no meio da igreja. Você percebe que o que a pessoa está ensinando não bate com o ensino da palavra de Deus. Muito provavelmente o que essa pessoa está fazendo é ensinando doutrinas de demônios sobre a influência de um espírito do anticristo ou de algum outro por aí. Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Ele não vai chegar e trazer uma revelação de algo que é contrário à Bíblia. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente vê práticas em igrejas que são contraditórios àquilo que a Bíblia ensina, e as pessoas dizem: mas o Espírito Santo chegou e fez isso, e mandou fazer dessa forma. Irmãos, o Espírito Santo não vai dizer uma coisa hoje, depois dizer. Está na Bíblia, segue a Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês, aquela orientação do apóstolo Paulo com relação ao orar em línguas na igreja sem que haja interpretação. Ele fala algumas coisas importantes do tipo, aliás, tudo que ele fala ali é importante, né? Mas ele fala, por exemplo, assim, quem ora em línguas fala a Deus e não aos homens. E quantas vezes a gente vê um pregador pegar o microfone e começar a orar em mistério e pregar em língua para as pessoas sem interpretação nenhuma. Irmãos, isso está errado. A gente tem que ter esse entendimento. E
o que eu escuto normalmente de pessoas que vêm de igrejas que têm isso como prática é: mas se o Espírito Santo começou a agir ali para a pessoa poder falar e tal e não sei o quê. Olha, o que a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo escreveu sobre o Espírito Santo é: não faça. Você está falando com Deus ou você está falando com homens? Se você tem algo para ser dito em mistério para as pessoas, precisa ter intérprete. Ah, mas e se eu começar a sentir alguma coisa? É normal você sentir, porque o dom de línguas está muito relacionado a um impulso que vem das nossas emoções mesmo, a partir do contato que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. O que a gente faz em um momento como esse? Eu, por exemplo, eu sinto que eu preciso falar alguma coisa com Deus em mistério, eu tiro o microfone, ando aqui na frente falando, pego o microfone e volto a falar para as pessoas. O que eu estou falando é para Deus, não é para homens. Agora, se Deus está me falando alguma coisa e eu, na hora de falar, está vindo dessa maneira, né? Com um siricanta lá na praia qualquer, né? Chupa bala house, bala macia, outros mistérios dessa natureza, eu preciso vir e interpretar. Não adianta você botar a culpa no Espírito Santo num momento como esse, porque, na verdade, é uma decisão que você está tomando. E o que nós temos com relação a isso? Temos um ensino que o Espírito Santo trouxe para a gente na Bíblia, que você não pode contradizer, entendeu? E isso vale para doutrinas e para uma porção de coisa. Temos ainda algum tempinho? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Judas capítulo 8, que a gente vai ver uma situação prática sobre combate espiritual. Judas 8. Versículo 8. Judas só tem um capítulo, não dá para ser capítulo 8, né? Judas, a partir do verso de número 8. Amém? Fechou? A Bíblia pode estar agarrada. Ah, tá. Ele está com o celular aqui, né? Ele está falando que a Bíblia agarrou a página. Judas 8. Contudo, semelhantemente também, esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Irmãos, o texto começa falando aqui que esses mestres, eles têm sonhos, e a partir desses sonhos, eles contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O que isso significa? Para mim está relacionado àquela questão do transe profético que eu falei para vocês. Essa palavra que é traduzida aqui como sonhos, ela também significa visões. Então são pessoas que a partir de visões particulares, elas começam a fazer uma porção de coisa errada e se justificando, botando a culpa no Espírito Santo. Não é? Mas na parte de dignidades, né? Eu estou falando ainda lá na parte de sonhos. Sim, eu estou ainda na parte dos sonhos, né? E a partir dessas visões que eles têm, contaminam a sua carne e rejeitam toda a autoridade. Que autoridade seria essa? A palavra autoridade aqui é no sentido geral de governo mesmo. E algumas interpretações são possíveis. Pode ser que eles estejam rejeitando diretamente a autoridade do próprio Jesus. Pode ser que esteja falando dos governos celestiais. A gente já falou sobre principados e potestades que não necessariamente são demoníacos, mas podem ser espíritos territoriais angelicais mesmo, como no caso de Miguel, que a gente já aprendeu lá estudando o Antigo Testamento, que provavelmente é um anjo relacionado ao Estado de Israel, não é? E aí diz o seguinte: além deles rejeitarem toda a autoridade, blasfemam das dignidades.
outras traduções aí, como é que diz a sua no lugar de blasfemo? Difamam, porque a palavra blasfêmio significa injuriar, insultar, não é? Caluniar. Então, aqui na minha versão diz dignidades, na dele diz seres espirituais, celestiais, né? Mas no grego a palavra que nós temos é doxa. Algumas traduções vão trazer também autoridades superiores. E o que seria doxa? Irmãos, eu tenho uma lista imensa de significados para a palavra doxa, que pode ser desde opinião, julgamento, a lua, sol, estrelas, e até chegar em seres espirituais, em anjos mesmo. É a palavra que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento usada na época do Novo, tratava realmente, usava essa palavra para se referir a anjos. Como é que eu sei que isso daqui é anjos e não uma outra coisa? Pelo paralelo que eu faço com outro texto, que é 2 Pedro 2,10, que fala mais ou menos o mesmo sermão que está sendo dito em Judas. Eu vou ler para vocês, diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, falando a respeito de falsos mestres também, e desprezam toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como criaturas irracionais, por natureza feita para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Se você comparar esse texto todo com esse texto de Judas que nós lemos, vocês vão perceber que eles são parecidíssimos, eles usam as mesmas expressões em várias coisas. E quando ele vai tratar desse ponto, desses falsos profetas aqui, ele deixa claro que se tratam de seres espirituais. Dessa maneira, a gente, lendo aqui esse texto de Judas, a gente entende que essas dignidades seriam isso. Esses líderes espirituais perversos, eles tinham as suas visões, eles rejeitavam as autoridades espirituais impostas sobre eles, né? E blasfemavam dessas entidades, sejam anjos ou não. E isso é uma coisa curiosa, porque levanta uma outra questão, que é como nós devemos nos portar com relação a eles. Algumas pessoas vão dizer que a gente deve tratar com um certo respeito os demônios por conta desse texto, porque logo depois ele vai colocar aqui como que Miguel, numa situação com uma disputando ali o corpo de Moisés com Satanás, como que ele se reportou a Satanás. Ele não ousou virar para Satanás e falar alguma palavra blasfema ou dirigir um tipo de julgamento injurioso. Na verdade, são duas palavras que usa aí, uma diz respeito a isso, né, ao julgamento, e a outra que fala blasfemo, que é no sentido de injúria. Ele virou para Satanás e disse simplesmente: que o Senhor te repreenda. O que isso significa? Da onde Judas tirou essa história? Porque procura na história de Moisés lá e tudo, você não vai achar nada disso. Não vai achar absolutamente nada dessa história. Isso, gente, é contado em livros que não entraram na Bíblia. Você tem o livro de Enoque. Fala que demora um pouquinho. Fala que eu já vou acabar. Um livro chamado Enoque, que conta sobre a queda dos anjos e conta muito do mundo espiritual. Ele era muito popular no judaísmo antigo. E esse livro, ele trazia, entre outras coisas, essa narrativa. Eu acredito que esse livro ele não é inspirado por Deus, senão ele tinha entrado na Bíblia. Mas algumas informações dele, elas são autênticas, tanto é que o Espírito Santo permitiu que fossem citadas dentro do Novo Testamento. E esse é um desses casos em que Judas vai falar que Miguel teve uma briga, uma contenda com Satanás. Tá. Moisés teve uma briga com Satanás e ali ele não ousou dirigir para Satanás nenhum tipo de palavra mais agressiva. No máximo ele disse: o Senhor te repreenda.
Só um momento. Pode falar. Fala aqui no microfone para pegar na gravação. Essa semana eu estava vendo o livro de Zacarias, coincidentemente, né? Fala sobre isso. Zacarias 3 diz uma passagem onde fala, eu vou ler aí. Diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Essa mesma passagem faz essa mesma. Sim, a gente inclusive estudou essa passagem, né, quando a gente estava no Antigo Testamento. A gente vê que ele repreende, mas ele não desrespeita. Isso é um ponto interessante. E o ensino que Judas está trazendo aqui para a gente é que, na verdade, esses falsos mestres que tinham aí essas supostas visões desrespeitavam dos seres espirituais. A gente não sabe se eles debochavam como entendendo que eles não existiam, como acontece muito nos dias de hoje, não é? Ou se dirigia diretamente a alguma palavra agressiva com relação a eles, simplesmente por não entenderem esses seres. Bom, gente, qual é o entendimento que eu tenho dessa passagem? Isso não quer dizer que a gente não deva realmente ser agressivo com eles e tratar eles com bastante, como é que eu posso colocar aqui uma palavra? Você não vai chegar e fazer, por favor, sai dele, igual alguns fazem, e ficar tratando, tipo, passando a mão na cabeça ou coisas desse tipo. O nosso padrão de tratamento com os demônios não é o padrão de Miguel. Miguel estava de anjo para anjo, no mesmo nível. Aliás, o arcanjo, né, Miguel, estava tratando provavelmente com um ser superior a ele. Nós, a Bíblia diz que Satanás vai ser colocado debaixo dos nossos pés. E Jesus nos deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. E como é que Jesus tratava? Cala a boca e sai. Ele não falava dá licença. Ele não falava aqui, será que dava assim para você deixar continuar o que você está falando depois? Era cala a boca e sai. Sai e não volte mais para ele. Eu te mando. É a forma como Jesus fazia. E a maneira como os discípulos continuaram fazendo também. Eu te mando, saia dela. Então, meus irmãos, é com firmeza sim. É realmente se colocando na posição de autoridade que Deus deu a você. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar o mundo espiritual ou simplesmente chegar e a uma entidade que está numa determinada posição acima, você debochar dela ou coisas desse tipo, porque a Bíblia não nos manda fazer isso. Não nos manda nem ficar batendo papo com elas. É simplesmente dar um comando e pronto. Mandar sair em nome de Jesus e ponto final. Nem fazer entrevista com o diabo. Quando ele diz o Senhor te repreenda, a gente está vendo aqui meu modo de entender também, junto com todas essas situações de comando, que a gente deve falar diretamente ao demônio. Por que eu quero fazer um destaque? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem resolver o problema pedindo a Deus. Olha, não quer dizer que Deus não vai te atender, mas na maioria das vezes, quando Deus já te deu uma ferramenta, Ele não te atende, porque Ele espera que você faça a sua parte. Você tem lá um prato de comida e um garfo na sua mão. Você vai ficar pedindo para Deus colocar a comida na sua boca, se já tem um garfo ali? O tempo todo, meus irmãos, a Bíblia nos chama para uma participação mais ativa no reino de Deus. Então, quando alguém está endemoniado, você não vai ficar simplesmente, Senhor, tira esse demônio da pessoa. Ele já te deu autoridade para você ir lá e falar diretamente com o demônio. É o mesmo princípio de quando alguém está enfraquecido. Você não vai simplesmente ficar orando pela pessoa. A Bíblia diz que você tem que chegar até essa pessoa e fortalecer essa pessoa. Aquele que se encontra desanimado, aquele que se encontra no erro. Não quer dizer que você não vai orar. Claro que você vai orar também. Numa situação de combate, que a gente está expulsando um demônio, eu faço as duas coisas. Eu peço para Deus para tirar, mas eu falo com o demônio ao mesmo tempo. Por quê? Ele já nos deu a autoridade. Importante você ter isso em mente, tá?
e eu quero até aproveitar para trazer uma questão prática, que às vezes quando tem uma pessoa endemoniada e a gente vai ministrar, às vezes vem uma multidão em volta e fica, sai, em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Não precisa de nada disso. Deixa uma pessoa ministrar e o restante vai fazer o quê? Vai interceder por ela. Às vezes acontece muito quando a gente leva alguém da célula no retiro, eu saio e deixo que uma irmã que é líder dessa pessoa ministre. Já tem um entendimento maior da vida da pessoa e às vezes eu deixo mesmo, para que as pessoas cresçam, se desenvolvam. Mas o que eu faço? Eu fico junto ali com a pessoa atrapalhando? Vocês já viram? Tem um irmão lá orando, o que eu faço? Eu levanto, fico aqui, ó, quando a pessoa está no chão, né? Ou fico mais ou menos a 1 metro afastado, intercedendo por quem está ministrando. Eu não fico ali interferindo naquilo que a pessoa está dizendo, entendeu? Só por uma questão de organização nossa mesmo, quando situações dessa acontecerem, e volta e meia acontece, você não deve juntar ao redor, porque senão você acaba atrapalhando a pessoa que está ali ministrando, não é? Uma pessoa vai ministrar, você vai interceder por ela. Você vai passar a vez, sentiu que deve passar a vez para outra? Passa, fica intercedendo ali por essa pessoa. E como é que a gente faz isso? Como Jesus ensinou, né? Deixou exemplo, meramente com a palavra. Você não precisa bater no endemoniado, nem nada disso, nem debochar. Às vezes eu uso algumas expressões que podem deixar alguns assim, né? O pastor tá debochando, né? Eu viro e falo, sua imundícia, sai agora em nome de Jesus. A Bíblia fala espírito imundo, é uma imundícia mesmo, né? É a minha maneira de usar de autoridade. Eu não entendo que eu estou desrespeitando o mundo espiritual e nada disso, né? Mas eu estou usando a autoridade que Deus nos deu, nós estamos acima dele. Outro texto que a gente ainda vai ver, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu passei por essa situação. Fala no microfone para pegar na gravação. Teve um dia que logo após aqui na nossa escola dominical, eu e o Henrique estava indo embora, passou pela rua da feira. E teve uma situação com a jovem ali que o demônio estava tentando matá-la, né? E o marido dela pedindo ajuda, e nós fomos tentar ajudar. Aí daqui a pouco ele numerou um monte de gente. Gente abraçava ela e começava aí, tirou o espaço. Aí eu comecei assim a falar, a pegar e trabalhar em cima dela, espiritual dela, que ela abriu o olho e começava a conversar comigo. Eu pedia a ela para poder ela também tentar lutar. E ela pediu socorro. Aí lá que eu começava a representar, chegou um monte de gente. Daqui a pouquinho aglomerou aquele galerão de volta. E teve gente que tomou ela do meu braço, eu peguei e me afastei. Aí eu deixei ele também. Aí eu peguei e me afastei, daqui a pouco chegou, passou de uma igreja lá. Aí pediu o pessoal, sai aqui todo mundo. Eu até fiquei assim, a gente tinha feito igual ele. Falou assim, sai todo mundo, deixa que só eu resolvo. Aí foi que ele foi resolver. Às vezes é melhor repreender o demônio e as pessoas também, né? Sai repreendendo logo a multidão. Antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém tem uma pergunta relacionada a esse tema de hoje que você gostaria de fazer. Quando falou do dom do discernimento, eu entendi que quando a pessoa repreendia ali, a pessoa sabia o tipo de demônio que tinha. Logo em si, né? Logo no ato ali da libertação. E aí mas logo depois você respondeu que, no caso, no momento a gente vai repreendendo e aí a gente sente que é aquela determinada situação ali que a gente tem que ministrar. Mas tem a ver o dom do discernimento, aquela pessoa que tem o discernimento, porque você discernir que a pessoa está endemoniada, discernir que tem algo errado, você também tem que saber isso ou não é uma regra? Não é uma regra, mesmo porque o discernimento de espíritos não é só para demônio. Vai ter situações que a pessoa está simplesmente vivendo um tipo de processo psicológico ali mesmo, uma pressão muito grande, ou está tendo um tipo de crise histérica e coisa desse tipo, e vai aparentar do mesmo jeito, entendeu? Porque são coisas emocionais que estão acontecendo na vida da pessoa. Então a manifestação externa é muito parecida. O que você vai fazer é usar o discernimento para saber se é demônio, se não é. Essa questão de discernimento de espírito, às vezes é muito confundida, justamente porque manifestação do Espírito Santo, você tem vários tipos diferentes, para cada situação a mesma pessoa tem uma vivência diferente. Um exemplo para dar para vocês é gente que vê vulto. Algumas pessoas acham que tem um dom de discernimento de espírito porque ficam vendo vulto para cima e para baixo.
eu não acho que isso seja o dom de discernimento de espírito. A experiência pastoral que eu tenho com relação a isso é que às vezes pessoas já viam isso antes de se converterem, e na verdade tem mais a ver com a abertura espiritual que a pessoa tem para o mundo espiritual do que o dom do Espírito Santo realmente. E muitas vezes o que eu tenho visto é Satanás se aproveitando disso para atormentar pessoas. Elas acharem às vezes que estão sendo privilegiadas por ele, mas o que normalmente eu percebo é que essas pessoas, elas não veem anjo, elas só veem demônio. Elas só veem vulto cercando a vida dela e coisas desse tipo. Eu me lembro uma situação de um rapaz, num acampamento dos embaixadores do rei que a gente estava fazendo, que eu levei um grupo para orar no alto do morro lá no acampamento. Deu até uma treta depois, porque o pessoal que é idólatra da denominação, né, acha que só pentecostal pode orar no monte, que batista não pode orar no monte não. E, enfim, quando a gente estava lá, eu coloquei cada um deles para ir para um canto para orar. Ia ficar 1 hora para o meio do mato falando com Deus em voz alta. Era a experiência que a gente ia viver naquele momento. E um dos rapazes lá, na verdade, um pai de família, virou para a gente e falou: olha, eu não quero fazer isso, porque toda vez que eu começo a orar, começa a acontecer um monte de coisa ao meu redor. Começa a aparecer, eu fico vendo vulto passando e coisas desse tipo. A gente, como assim? O cara veio aqui como líder e ele não pode orar. A igreja confiou ele cuidar dos meninos da igreja, e ele não pode fazer uma oração porque vai ficar vendo coisas. A gente, não, isso não é normal não. O que aconteceu? Aí ele começou a contar que ele era envolvido, a família dele era envolvida com feitiçaria desde cedo e tal, e na casa dele eles viram muita coisa horrorosa acontecendo, do tipo de aparecer uma mão e sair arranhando a parede, só a mão, sem corpo nenhum, né? E ficar a parede arranhada, e tentar pegar a irmãzinha dele, levantar e sair levando, e todo tipo de bizarrice dessa natureza. E aí ele veio e se converteu na igreja lá de Vitória. Só que logo que ele se converteu, o pastor que estava na igreja saiu da igreja, não foi feito nenhum tipo de acompanhamento, nenhum tipo de libertação, nem nada. E ele não tinha muito entendimento dessas questões, de coisas que precisavam ser quebradas ainda na vida dele. Embora eu acredito mesmo que ele tenha aceitado Jesus, não é? Mas a pessoa não tem um entendimento de tudo o que acontece no momento que ela aceita Jesus. E tem coisas que só vêm com entendimento mesmo. Como, por exemplo, ele tinha autoridade para quebrar tudo aquilo, gente, com uma oração. E ele não tinha feito isso até hoje. Convidei na época o pastor Luiz, que é um amigo meu, lá da Igreja Batista da Aliança, na região de São Pedro. E o pastor Luiz ministrou sobre a vida dele. E repreendeu e falou: a partir de hoje, você nunca mais vai ver vulto nenhum. Você vai ver só a manifestação da glória de Deus, vai ver anjo, vai ver fumaça, vai ver coisas relacionadas ao mundo de Deus mesmo. E aí, enquanto ele orava, ele falava assim: está rodando aqui, eu estou ouvindo barulho de cobra ao meu redor. E ele estava realmente assustado, ouvindo aquilo. E o pastor Luiz foi repreendendo, e a gente ali junto parou o barulho de cobra, parou tudo. Ele foi orar para o meio do mato, voltou feliz da vida, que nunca tinha tido um momento como aquele, com tanta tranquilidade, né? Não apareceu nada para ele enquanto ele estava orando. E dessa maneira, meus irmãos, de lá para cá, quantas vezes eu vi situações como essa? Inclusive pessoas pedindo isso para Deus porque achavam que ver coisa passando era discernimento espiritual. E não era. E pessoas realmente tiveram um problema sério por desenvolver uma curiosidade para esse lado das trevas. Querer ver demônio, gente, para quê? Basta o seu discernimento, você saber que ele está ali, né? Se Deus quiser mostrar para você que tipo de demônio deixa que ele escolha isso. Mas você fica querendo ver coisa passando ao seu redor, ver vulto passando. Olha, várias situações eu vivi de situações como essa, principalmente quando a gente sobe um monte para fazer um momento de oração e coisas desse tipo. Irmãos vêm falar: olha, pastor, eu estou com medo porque eu estou vendo coisas. E teve um que veio falando comigo que toda vez que ia, via uma porção de vulto. Que isso, eu vou buscar a Deus, aí ficou vendo Satanás? E achar que isso é uma coisa boa vindo do Espírito Santo? Eu fiz a mesma coisa, ministrei na vida do irmão e falei: a partir de hoje está fechado no mundo espiritual toda a influência de Satanás sobre os seus olhos. Que seus olhos se fechem para o agir dele, que você só veja a glória de Deus. Parou também. Acabou, não viu mais, continuou orando com a gente lá, sem problema nenhum. Então, não entendo que isso seja uma questão de discernimento espiritual.
mas seja assim uma manipulação das trevas. Eu tive a experiência, eu fui em Laranjeiras e tem os rapazes que ficam vendendo aqueles perfumes, né? E aí ele veio a mim como se ele me conhecesse, então eu fui na mão dele, ele daqui a pouco ele ofereceu o perfume. Aí eu falei assim, não, obrigado, eu não quero não me interessa não. E ele ficou insistindo. Aí ele, pra me almoçar e tal, aquela coisa toda assim, aí eu fui saindo e eu vi que ele não gostou. Só que na hora que eu saí, eu senti uma coisa muito estranha. Eu senti um peso, uma tensão, assim, tem alguma coisa errada. Tem algum espírito tá me acompanhando. Eu sentia, você disse na hora. E eu entrei dentro da loja e eu falei assim, eu acho que as pessoas vão me achar doido, não, você tem que repreender em nome de Jesus. E aí eu comecei a repreender, assim, orando, repreendendo. Eu te repreendo em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. E aí eu botei a mão assim e comecei a repreender, assim. Aí eu estava subindo a escada e eu senti, sumiu. Entendeu? Assim, então, assim, foi uma experiência muito diferente. De discernimento mesmo, né? Gente, não quer dizer que se você vê algum vulto, não é Deus mostrando para você. Em situações pontuais, eu acredito que possa ser Deus revelando e tal. Mas o que eu estou falando são dessas situações em que a pessoa fica vendo o tempo todo, entendeu? Na rotina dela, ela acaba tendo medo daquilo e pensa que é um dom, uma mediunidade, coisa nenhuma. Com uma oração, a gente quebra isso sobre a sua vida. Mais uma pergunta? Pela segunda situação, eu fiquei até com dúvida nessa questão do discernimento de espírito se encaixa. Eu fui numa determinada igreja onde a liderança fez algumas coisas lá que no meu coração, fiquei em dúvida se era realmente de Deus, se era deles mesmos. Tipo, por exemplo, aquela situação de orar e interpretar, pelo contrário. Ele orou em português, o outro cara está traduzindo na língua estranha e tal. E ele está traduzindo com a mesma palavra, por exemplo. Vamos dizer que a palavra fosse, sei lá, macarrão, por exemplo. Aí o cara falava, Deus, não sei o que, não sei o que. Ele, macarrão. Aí o cara falou outra coisa diferente e falava a mesma coisa de novo, só repetir. E em outros negócios também, ele teve, tipo, todo mundo ficou lá na frente, ele teve uma visão para cada um, e Deus mostrou uma coisa para cada um. E essa dúvida, tipo, um pouco de ceticismo de será realmente Deus deu uma visão para cada pessoa, mas eu fiquei com a dúvida também, poxa, isso não é desrespeitar a liderança? Eu fiquei meio nessa. Porque, tipo, tem esse negócio de respeitar quem está na frente e tal. Mas ao mesmo tempo tem coisa que eu não consigo engolir tão fácil, tem coisa que eu não consigo ver, pô, acho que não é desse jeito não. E nesse caso, o que é? Evitar ter esse sentimento, porque é uma forma de respeitar quem está lá na frente, chegar e conversar com as pessoas. Eu não conhecia a pessoa, eu não tinha intimidade de chegar e falar alguma coisa depois do culto, obviamente. O que você indica assim? Então, gente, você respeitar a liderança não quer dizer que você vai tirar os seus filtros da cabeça. Mesmo porque a gente leu textos aqui hoje que falam, tanto de Judas quanto de Pedro, falando que vários falsos mestres se espalham pelo mundo, entendeu? Não estou querendo dizer que esse cara necessariamente seja um falso mestre, mas é um risco que a gente corre de ir para uma igreja e tal e ver um falso mestre se levantando e falando algum tipo de abobrinha. E tem gente que na sua simplicidade, falta de conhecimento da palavra, vão agir simplesmente baseado nas suas emoções. Às vezes a pessoa não é ruim nem nada disso, mas é uma falta de entendimento. Por exemplo, a pessoa, o que ele falou ali, a pessoa está falando em português e ele traduz para o mistério. É porque o anjo que está ali não fala português, ele está traduzindo para o anjo, entendeu? Não faz muito sentido, eu já vi isso acontecer. E às vezes não é por maldade, é uma questão da emoção da pessoa. Eu me lembro uma vez o pastor Ivan pregando, uma menina no mistério jogada no chão, tudo que ele falava, a menina traduzia, mas você via que eram as mesmas palavras misturadas, era uma coisa que aparentava ser da cabeça dela. Como eu não estava lá, não dá para chegar e usar o discernimento espiritual para dizer o que está acontecendo e o que não está, entendeu? O que eu posso dizer é pelo bom senso. Me parece, pela descrição da situação que você viu, que não era uma coisa que o Espírito Santo normalmente faria, mas me parece ser algo muito mais da emoção da pessoa mesmo, entendeu? Não querendo entrar no mérito de questionar o caráter de quem fez isso, mas o que a Bíblia diz é, você fala em línguas e interpreta, agora você fala em português e interpreta em língua, vai saber se tinha um anjo que não fala português lá no meio, né? E o cara estava lá traduzindo, não tem como a gente saber, entendeu? Dependeria do discernimento ali no momento, se você perguntar para Deus mesmo, Senhor, isso vem do Senhor?
Teve paz no coração, beleza, continua achando uma coisa meio esquisita, você vai saber. Peraí, deixa eu só chegar no microfone. Como não era na igreja e tal, eu não conhecia a galera ali, vamos supor que eu perguntasse para Deus e falasse, não é do Espírito. O que você faria? Deixaria para lá? Virava as costas assim embora? Bom, se ele te mostrasse que é simplesmente uma infantilidade, você poderia ficar, entendeu? Agora, se você vê que é uma coisa demoníaca, você ia ter que pedir um discernimento do Senhor também para aquilo que você iria fazer. Porque se ele quisesse que você fosse lá e repreendesse o demônio, você tinha que ir. Agora, se ele falasse para você simplesmente assim, não se envolva nessa, mas eu também não quero você compartilhando da mesa de demônios, que é um outro texto que a gente ainda vai ver mais para frente. Não quero que você tome parte disso. O que você deveria fazer? Sair fora, entendeu? E bom senso nunca é demais, tá bom? Vamos orar então. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem de aula. Deu mais ou menos o tempo de uma aula mesmo. Daquela maneira que normalmente a gente faz. Se você quer realmente orar especificamente sobre a sua vida, para que você seja usado em batalha espiritual, ou como líder de célula, ou no seu dia a dia mesmo, você vai se destacar, vai vir aqui para frente. Senão você só se coloca de pé mesmo. Vamos lá? Pai, primeiramente eu quero orar por todos os que estão participando desse curso. Não só esses que estão aqui, como aqueles que têm acompanhado pela internet também. Que o Senhor venha nos trazer crescimento na palavra, entendimento de todos esses assuntos que a gente precisa saber. Nós não estamos aqui querendo dar uma ênfase ao reino das trevas, nem nada disso, mas entendemos que se a Tua palavra ensina, é porque nós precisamos aprender e nós percebemos a necessidade do entendimento disso na nossa batalha no dia a dia. Por isso eu te peço, vai abrindo a nossa mente cada vez mais para que a gente tenha entendimento, vai derramando discernimento espiritual sobre a Tua igreja, meu Pai, que todos nós possamos crescer nesse sentido. Mas de uma maneira especial, eu quero te pedir por esses que se destacaram vindo aqui à frente. Como hoje nós oramos pedindo discernimento, eu peço que sobre a vida de cada um deles, o Senhor derrame discernimento espiritual. Não só esse discernimento do bom senso, meu Pai, mas principalmente aquele que vem diretamente como dom do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre cada um, meu Deus, no nome de Jesus, para que eles não sejam enganados por nenhum tipo de espírito de mentira, e que eles possam ouvir a Tua voz, meu Pai, e entendendo em cada situação como eles devem proceder. Eu venho pedir também a Tua proteção sobre a vida de cada um deles e sobre a família de cada um deles. No nome de Jesus, amém.